A teoria mais insana de Imu é real? Falem comigo, chapéus de palha. Imu é um papagaio. Essa é a teoria. Esse é o título da teoria. Sim, nessa teoria fala que Imu era o papagaio do primeiro pirata Joy Boy. Let's go. A mais insana de One Piece que eu acredito que possa ser verdade. Imu é um papagaio. Era. Eu não li o capítulo Suas recente, palavras Jed. não parecem nem fazer sentido. Eu não li o capítulo recente ainda, 1190, então segura a língua. Cuidado pra não falar demais. Eu só vou ler o capítulo quando eu fechar a live. De uma frase, mas acreditem em mim quando eu digo, o Oda pode estar tramando a maior e mais insana revelação da história para seus momentos finais, sem nunca nos deixar esquecer. No fim de tudo, Roger riu. A silhueta misteriosa de Mu não é 1139 uma eu sombra confundi. disforme, nem um monte de tinta escura. Na verdade, o Oda realmente está escondendo uma forma absurda que é simplesmente um papagaio. Justamente o mais Mas comum isso é uma e arara. clássico bicho de Ele fala, um papagaio. Ele pega um vídeo de uma arara, porra. Ai, não dá pra defender. estimação dos piratas de toda a história. E tudo começou com a comunidade coreana Isso é um botando papagaio. um trocadilho muito interessante. Papagaio em japonês se fala o mu. A partir daí, em um esforço de centenas de pessoas, a teoria não parou de crescer, notando cada referência e segredo no mangá que pode apontar para a conclusão mais absurda e mais One Piece possível. No fim, a lendária batalha entre Joy Boy e Mu seria a representação dos dois animais mais clássicos da pirataria, um papagaio e um macaco, os dois lutando pelo controle do planeta azul. Nossa, e aí, Da Serena, coroa, boa noite. que parece uma crista de pássaro, aos olhos particulares, passando até pela maior gaiola do mundo habitada pelo líder supremo e referenciando um jogo de 2004. Cada detalhe dessa teoria é mais insano e mais interessante. Por isso, pega as suas sementes de girassol e aproveita. Hoje eu vou te provar que Mu é sim um papagaio. Eu tenho certeza que essa teoria é uma bosta. Like, já se inscreve, deixa Não vai ser real, mas isso, vamos ver a teoria. Essa teoria completamente insana. Parte 1. Referências físicas. Por que um papagaio? Para começar, a coroa de Mu realmente lembra uma crista, vista em papagaios, cacatuas, araras e outras aves similares. Aliado a isso, existe essa imagem que mostra um longo véu se estendendo pela silhueta, que muitos leitores já associaram ao rabo dos papagaios, que contém as penas mais longas do seu corpo. Mas o mais interessante é um detalhe do anime, onde a silhueta de Mu parece ter contornos bem particulares, o que com certeza também lembra penas. Isso nos leva às perguntas e respostas do volume 107, quando o leitor pergunta a Oda, a verdadeira aparência de Mu poderia ser alguém com uma boca muito longa e pontuda? A resposta do Oda foi, ok, eu vou marcar essa como lida. Logo em seguida, temos um desenho ridículo do que seria a coroa de Mu, só que representada como uma boca ridiculamente pontuda. Eu lembro dessa. O engraçado é que uma boca longa e pontuda também pode ser interpretada... Já temos a cor oficial do Imu. Pele de lunariano, né, pô? Mesmo tom... 99% de certeza que é o mesmo tom de pele do King. como um bico, seja de tucano ou papagaio. O Oda pode ter escolhido essa pergunta em particular para brincar com uma ideia que é simplesmente ridícula demais para usarem de pista. Mas claro, novamente ele subestimou os Daqui a uns limites 4 da ou 5 imaginação anos, da Serena. comunidade mais maluca. Acaba no máximo 2030, eu Porque acho. até os olhos de Mu podem ser uma bela referência à sua verdadeira forma. Notoriamente, os olhos dos pássaros costumam formar um contraste forte que lembram anéis entre a íris e a pupila, exatamente da mesma maneira que os olhos de Mu são apresentados. Não é à toa que Oda deu ênfase aos olhos de gavião do Mihawk, que muitos já das roupas, não. ter algo em comum com Imu. Outro ponto curioso envolve a gaiola de pássaro.
Todo o arco de Dressrosa parece tematicamente o Oda se aquecendo para o grande conflito que foi o Século Perdido. Isso é completamente proposital, porque o vilão da saga, do Flamingo, é um dragão celestial caído, cuja alcunha, Não, Demônio BC. Celestial, Hoje não mais. reflete a sua profunda conexão à Terra Sagrada, mas também a sua história distorcida. Além do nosso próprio vilão em seu nome referenciar outra famosa ave, o Flamingo, o seu ataque mais icônico durante a saga é a gaiola de pássaro, que prende toda a ilha e estabelece um limite de tempo antes que todos dentro dela fossem mortos pelos poderes da Ito no Mi. Já Imu vive no Salão das Flores, um lugar que, se você olhar com calma, pode lembrar bastante um viveiro de pássaro, até tendo o famoso formato que uma gaiola de papagaio teria. Mas é um viveiro de borboletas. Lembra um viveiro de pássaros, mas é um viveiro de borboletas. Isso pode ser mais uma dica do Oda para a verdadeira natureza do vilão. E tem mais, tem muito mais. No capítulo 1181, o Imu revela mais uma memória. Essa aqui eu achei muita forçação, velho. Esse pedaço aqui da teoria eu vi, tá ligado, no TikTok. Isso aqui eu achei muita forçação de barra, mano. Memória de Joy Boy com ele ao fundo e a silhueta do pirata em primeiro plano. Peraí. Como diferencia viveiro de pássaro de borboletas? Quantos pássaros você tá vendo aqui? Eu não vejo nenhum. Mas olha borboletas. 1 na mão de Imu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso só nesse frame específico. Que uma gaiola de papagaio teria. O Imu revela mais uma memória de Joy Boy com ele ao fundo e a silhueta do pirata em primeiro plano. Ou, no mínimo, era o que acreditávamos, porque, segundo a teoria, isso pode ser mais uma jogada do Oda que revela, na verdade, que Imu seria realmente daquele tamanho, como se fosse um papagaio empoleirado em Joy Boy, como vemos nesse incrível desenho. Isso é interessante porque, se de fato Imu era um pequeno papagaio ou arara, teríamos uma justaposição perfeita com o chapéu de palha gigante que ele guarda nas câmaras secretas de Marijoá. Engraçado porque quando o Imu possuía a Gunko no início do arco de Elbaf, muitos acreditaram que ele teria o clássico formato de diabo, até porque as asas lembravam a de morcego. Mas quando Imu revelou sua forma, descobrimos no capítulo 1180 e 1181 que ele não tinha asas de morcego e sim asas de pássaro, com penas e o formato asas de Lunariano. Parte 2. Outras mídias e simbolismos. O Oda ama referenciar outras mídias e usa isso é para verdade. construir os mistérios do mangá constantemente. Isso é Um verdade. dos mais famosos artistas do último milênio, com certeza, é William Shakespeare. Uma das suas peças se chama Otelo e já tem uma referência direta em One Piece, porque tanto em Wano durante a guerra quanto agora em Elbaf com Domi Reverse, o Oda usou o jogo de tabuleiro de mesmo nome e inspiração para representar os exércitos e suas mudanças de lado, entre peças pretas e peças brancas. Não. O jogo que o Oda usou de inspiração é o jogo japonês chamado Go. Vamos com calma. Curiosamente, o principal antagonista da peça de Shakespeare se chama Iago, e essa não é a única referência possível ao vilão Imu. No capítulo 1188, vimos o Luffy se transformar em um gênio. Lunariano, Serena. Lunariano. Lunarianos eram um tipo de raça do universo de One Piece que, teoricamente, está na beira da extinção. Hoje a gente só tem confirmação de uma pessoa viva que tem origem dessa raça, que é o King. Ou Majin. E um filme clássico da Disney nos anos 90, durante o período que foi conhecido como a Renascença, é justamente Aladdin, que traz o gênio como um dos seus principais personagens. E o vilão Jafar carregava em seus ombros o vilão secundário do filme, um papagaio chamado Iago.
que servia também de contrapartida ao macaquinho do Aladim, o Apu. Então Só pra avisar, tá? Eu acredito que a referência ao gênio ali é de que... Nossa, cara, eu não... eu esqueci o nome do personagem de One Piece que o Dito Cujo fez. É que tem um personagem de One Piece... O Rob me contou essa bodega e eu esqueci qual é o personagem de One Piece. Mas que tem um personagem de One Piece muito importante que o mesmo dublador fez a voz do gênio nos filmes do Aladdin. no mínimo curioso como Oda tá usando referências que parecem Não, se Serena, Serena, não precisa pedir desculpa. Você me perguntou, eu tirei a sua dúvida. Para de pedir desculpa por tudo, mulher, pelo amor de Deus. Não precisa pedir desculpa, você tem essa mania de pedir desculpa por tudo. Se você me pergunta uma coisa, se você tá com dúvida com uma coisa, e eu te respondo, não precisa pedir desculpa por perguntar, não. Não vai ter ninguém, eu não vou rir da sua cara ou tentar te diminuir porque você tá interessado, porque você tá querendo tirar uma dúvida. De Otelo de Shakespeare, que também referencia o famoso jogo de tabuleiro, até o próprio vilão do Aladdin, que carrega também seu vilanesco papagaio. E falando em jogo, precisamos agora nos aventurar nas próprias mídias de One Piece. O ano é 2002 e um jogo de Game Boy lançado exclusivamente para o Japão chamado One Piece, o grande tesouro das 7 ilhas, simplesmente temos um pássaro que serve como guia para o Chapéu de Palha, sabendo todos os mistérios da ilha e os ajudando durante a maior parte do jogo. Eu pessoalmente não cheguei a jogar nem achar isso na pesquisa, mas um usuário relatou que no jogo o papagaio sequestra Vivi e o chefe final é um monstro que consome usuários de Akuma no Mi. Disseram também que esse jogo foi coordenado pessoalmente pelo Oda, o que daria mais Oda peso participa a essas de revelações. todas as e mídias. Também tem até certa credibilidade, porque em 2002 e antes ele com certeza tinha mais tempo para ajudar nessas questões. No entanto, nada ainda é 100% confirmado, fica aí de curiosidade. O mundo das flores também pode esconder outra dica sobre Mu, porque a flor papagaio, de nome científico Impatientis piscitatina, também pode ser considerada uma espécie de lírio, tendo assim uma conexão direta a Nefertari de Lili. Baseado nisso, a teoria especula que talvez Imu fosse o papagaio da princesa, ou tivesse alguma correlação a ela, e por isso é até hoje completamente obcecado, tanto por Lili, quanto sua descendente Vivi. Outro detalhe relacionado a isso é que no capítulo 823, quando estavam navegando em direção ao Reverie, e Garan estava com medo do que poderia acontecer com a Vivi, dizendo em voz alta que um pássaro monstruoso poderia vir e sequestrá-la ou roubar. Isso é só uma referência à primeira viagem de barco, a segunda viagem de barco que a gente vê o Luffy fazendo, a primeira viagem com o Zoro no caso, que literalmente um pássaro sequestra o Luffy. O nome do personagem é Igaran. A ela. Alguns capítulos depois, acompanhamos Imu, em forma de silhueta, dizendo que queria justamente Nefertari de Vivi. O símbolo dos dragões celestiais pode simplesmente representar a pata ou pegada de uma ave, especificamente um papagaio ou uma arara. A capa... Pera. Vem aqui comigo, escuta aqui de novo. Dizendo que queria justamente Nefertari de Vivi. O símbolo dos dragões celestiais pode... O símbolo dos dragões celestiais. Um dragão, isso é uma pata de dragão. Pode simplesmente representar a pata ou pegada de uma ave, especificamente um papagaio ou uma arara. A capa do volume 20, curiosamente, mostra as diversas facções de poder na saga. Luffy, Crocodile, Koza, o rebelde, Smoker representando a marinha e o Rei Cobra representando a monarquia. No centro, Karu, o pássaro da Vivi.
O símbolo do governo mundial também pode ser uma referência a brinquedos de pássaro, como vemos nessa imagem. Não. Ah, eu já sei qual vai ser o título, o que é que eu vou colocar na thumbnail. É Destruindo a pior teoria da história de One Piece. Isso aqui é uma referência ao objetivo do governo mundial de construir 4 pontes gigantescas que vão expandir pelo mundo inteiro. Nossa, eu não vou lembrar o nome das 4 pontes, mas uma delas se chama Tequila Wolf e o nome das outras 3 pontes são nomes com outras bebidas também. Calma aí. Eu Google. Ô, porra, bota aqui pro lado. Tequila Wolf Bridge One Piece. Tequila Wolf. E as outras pontes para as outras direções são Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf. São as 4 pontes que estão sendo construídas pelo governo mundial para, de uma forma específica, conectar o mundo todo para se livrar para o governo mundial e as nações aliadas fugirem da próxima inundação que a gente já sabe que vai acontecer no futuro da obra. E chegando nos capítulos Não, recentes... e mais uma vez, eu não estou aqui querendo arrumar briga com o Derek, é sempre bom deixar isso claro. Ele só está contando a teoria que está sendo espalhada pela internet. Ele só está contando a teoria. Não significa que ele concorda com essa teoria. E eu só estou aqui para apontar todos os defeitos dessa mesma teoria. O poder... Qual a referência aos nomes de... tequila, bourbon, no caso seria whisky, né? Rum e vodka. E cada uma das pontes está indo para uma das 4 direções cardeais. Como vemos nessa imagem. E chegando nos capítulos recentes, o poder do Omen de Mu, representado por esses círculos, não! também parece não. funcionar em estágios. Não! Pode ser uma referência a esse clássico brinquedo de empilhar argolas que as aves amam. Não, isso meu nos leva Deus! A mais uma referência interessante, dessa vez de aspecto mitológico. Os antigos maias acreditavam na lenda do Vukub Kakix, que pode ser traduzido grosseiramente para Sétima Arara, um pássaro demoníaco que foi derrotado por gêmeos heróicos da época. Isso eu entendi, mas por que bebidas? Eu não lembro se o Oda deixou claro o motivo pelo qual ele quis nomear essas 4 pontes com esses nomes. Isso eu não vou lembrar. Só faz parte do mesmo padrão de nomenclatura que o Oda escolheu. Vale lembrar que esse mito é de 200... Imagina se ele acerta tudo. Eu raspo meu cabelo e fico 1 mês careca. Eu fico 1 mês careca, se essa teoria tá certa. Depois de Cristo, e foi preservado em um documento do século XVIII, conhecido como Popol Vuh. O interessante é que esse pássaro demoníaco era uma espécie de falso deus do sol, fingindo ser o sol e a lua do crepúsculo do mundo entre o fim do antigo e a criação do novo. Por mais que seja uma referência extremamente obscura, a ideia de Deus do Sol aparece novamente aqui, e sabemos que Oda também já referenciou outras vezes mitos dos povos originários da Mesoamérica. O que eu acho mais interessante é realmente pensar que os símbolos mais clássicos da pirataria na mídia são a perna de pau, o gancho na mão, o tapa-olho e, claro, o pássaro no ombro. Já tivemos diversas referências a perna de pau, como com o Zephyr, gancho na mão, como o próprio Crocodile, e recentemente o Oda já avisou que o pirata do tapa-olho finalmente ia aparecer. É o Joy Boy, Então o pirata do tapa-olho é o Joy Boy. Papagaio. Parte 3. Antropomorfismo. Uma das minhas referências favoritas de One Piece é o nome Usopp. O Oda pegou a palavra japonesa que significa com mentira, Uso. Uso,
e uniu a do grande contador de fábulas da antiguidades, Esopo, formando assim o nosso grande contador de mentiras que se transformam em verdade, Usopp. E uma característica particular das fábulas da Grécia Antiga de Esopo é que elas traziam animais antropomorfizados, com pensamentos e comportamentos de humanos para representar suas ideias. Essa referência original do Oda pode ter um significado colossal em One Piece. Eu vou extrair agora uma referência à teoria original que ganhou força e que pode explicar tudo sobre o verdadeiro significado em Imu ser um papagaio, levando em consideração também que Joy Boy originalmente era um macaco, e historicamente na mídia, macacos e papagaios têm uma espécie de rivalidade em embarcações piratas. Doubutsu em japonês significa animal, então o clã dos D seria na verdade uma referência aos animais. Os dragões celestiais também... Para mim o clã dos D é uma referência a Dawn, amanhecer, no sentido de tipo iniciar uma nova era da humanidade, tá ligado? O amanhecer de uma nova era. Eram animais originalmente, mas animais que sofriam abusos, talvez que sofressem com experimentos científicos cruéis. Por isso, eles tomaram os costumes mais cruéis da humanidade, escravizando, vendendo, caçando os humanos em uma eterna vingança. O clã dos D, por outro lado, não queria esquecer as suas raízes. Portanto, eles mantiveram a letra D em seus nomes como um lembrete que eram originalmente animais, Doubutsu. É interessante porque alguns personagens do D já carregam nomes de animais juntos, como Jaguar D Sol, Monkey D Luffy. Os próprios Chichibukais também são carregados dessas referências. Boa Hancock, uma cobra. Gekomori, um anfíbio. Crocodile, Kuma, como um urso. Olhos de gavião, Mihawk. Outro detalhe curioso é que geralmente os personagens ligados ao clã D tratam outras espécies e raças como verdadeiros companheiros, incluindo Chopper, Beppo, Karu, Nekomamushi e Inuarashi. Assim, essa teoria sugere que a vontade dos D seria, na verdade, o desejo de Joy Boy de criar um mundo onde humanos e animais possam viver em harmonia. Então é possível imaginar duas hipóteses. Eu não acredito que seja humanos e animais viverem em harmonia. Eu acredito que seja todos os povos da Terra viverem em harmonia. Boa é cobra em japonês? Não, Serena. O nome científico da jiboia é Boa constrictor. Tá? É só essa curiosidade mesmo. O Oda, para nomear alguns personagens, ele pegou o nome comum do dia a dia que as pessoas falam, e para nomear alguns outros personagens inspirados em animais, ele foi no nome científico. Existiam duas facções de animais que eram abusados por humanos e se tornaram mais radicais, e animais que não eram abusados e queriam viver em harmonia, ou até que todos fossem abusados e mesmo assim se dividissem nessas duas facções. Isso combinaria com a explicação de Vegapunk do capítulo 1069, de que as Akuma no Mi são manifestações físicas dos desejos e sonhos de evolução. E foi assim que teria surgido a Hito Hito no Mi, a fruta do humano. É importante dizer que existe um vácuo de explicação sobre como surgiram as frutas. Mas a Hito Hito no Mi é a fruta do Chopper, não é a fruta do Luffy. A fruta do Luffy é a Hito Hito no Mi modelo Nika. Do humano. É importante dizer que existe um vácuo de explicação sobre como surgiram as frutas. Não sabemos se elas teriam originado da fruta Hito Hito no Mi, como clones super avançados do Reino Antigo, ou até da própria Akuma no Mi original, que pode ter vindo de um pacto... Eric, o Oda, e isso é uma parada maluca do Oda, tá? Toda a Akuma no Mi tem um nome com repetição de 2 sílabas. Então, por exemplo... A fruta do Luffy, que inicialmente era conhecida como Gomu Gomu no Mi, fruta da borracha. Hoje a gente conhece ela como Hito Hito no Mi, modelo Nika, que seria o deus do sol Nika, tá? Mas a fruta Hito Hito no Mi original é a fruta do Chopper, que é a fruta do humano, tá?
Só que existem várias variações da Hito no Mi. Basicamente, principalmente quando se trata de divindades, frutas do tipo mítica, que são inspirados em divindades de religiões ou de costumes diferentes, tá? Inspiradas do nosso mundo mesmo. A do Luffy é a Hito no Mi, modelo Nika, inspirado no deus do sol Nika, que é um deus do passado do universo do próprio One Piece. Existe outra fruta Hito no Mi, que é o modelo Buda, tá? Em que o usuário que comeu ela consegue se transformar em um Buda de ouro, sem meme nenhum, que foi consumida pelo Sengoku, que é um membro da marinha. E por aí vai. Existem as frutas normais, que geralmente as paramécias e as logias, elas não têm variações, mas quando a gente vai para as frutas do tipo Zoan, que são as frutas puxadas para o lado animal da coisa, elas podem ter variações. Não é à toa que quando eu vou falar sobre a fruta do Luffy nos reacts do anime ou nos reacts do mangá de One Piece, pra não ficar essa confusão toda, ao invés de eu falar Hito no Mi modelo Nika, eu prefiro falar logo Nika no Mi, pra separar da fruta do Chopper, que é a Hito no Mi. Do Imu com algum demônio originário do mundo de One Piece. Mas a gente vai deixar isso como uma tecnicalidade por enquanto. Nessa teoria, o macaco de Davy Jones teria comido uma fruta cujo desejo era se tornar o símbolo de liberdade e aventura para todos os animais. Ok, mas sempre bom reforçar, tá? Que o sobrenome Monkey do Luffy é 99% de certeza que é inspirado no deus macaco Wukong da mitologia chinesa e também do deus macaco Hanuman da mitologia hindu da Índia, tá? Que pode ter vindo de um pacto é o sobrenome do Luffy, Monkey D. Luffy. Do mundo de One Piece. Mas a gente vai deixar isso como uma tecnicalidade por enquanto. Nessa teoria, o macaco de Davy Jones teria comido uma fruta cujo desejo era se tornar o símbolo de liberdade e aventura para todos os animais. Essa fruta, claro, era Hito no Mi, modelo Nika, deus do sol. Já o papagaio de Davy Jones, movido pelo desejo de vingança, queria se tornar um símbolo de medo e governar sobre os humanos. Seu objetivo também seria libertar os animais, mas escravizando a humanidade como forma de retribuição pelo sofrimento que viveram. A fruta consumida por ele seria uma outra Hito no Mi relacionada a uma entidade demoníaca, ou até, quem sabe, a própria Akuma no Mi original, como vimos no capítulo 1179. Eu ia falar que era da Jornada para o Oeste, mas foi escrito por um chinês mesmo. A Jornada para o Oeste é a história que conta a vida, entre grandes aspas, de Sun Wukong, que é o deus macaco da mitologia chinesa. Boy então teria viajado pelo mundo, libertando os animais inspirou humana, One Piece também. Assim, o primeiro pirata. Como esses animais utilizariam frutas como forma de escambo, o que até lembra os humanos da antiguidade, as berries, né, que também significa fruta, acabariam dando origem ao sistema monetário conhecido atualmente como o sistema de berries. Com o tempo, Joy Boy e Imu desenvolveram ideologias completamente. Eu gosto desse pedaço da teoria, de que o nome da moeda utilizada pelo governo mundial e por todos os países no universo de One Piece vem da origem do escambo de frutas, de alimentos no passado, antes da invenção da moeda. E esse pedaço da teoria eu gosto. Esse eu gostei. Completamente opostas, culminando em uma grande guerra. Assim, o século perdido não seria apenas uma guerra entre dois reinos, reino antigo e governo mundial. Na verdade, seria a história de uma guerra entre animais que conquistaram poder após sofrerem abusos dos humanos. O governo mundial teria apagado completamente essa história, justamente para esconder que seus fundadores originais eram animais. Aqui é ainda mais especulativo, mas também interessante, porque o lado de Imu
provavelmente seria formado por animais capazes de voar. Isso também explicaria porque os lunarianos, uma raça naturalmente capaz de voar sem depender de frutas, acabaram sendo perseguidos. A rainha Nefertari de Lili também poderia originalmente ser uma ave ou algum outro animal semelhante. Eu acredito que os lunarianos foram dizimados pelo governo mundial justamente por serem da mesma raça que Imu, e Imu queria ser soberano acima de todos e para também apagar os rastros de destruição e de manipulação de tudo que ele fez para chegar ao topo do que hoje é o governo mundial. E que eu imagino que a população da raça lunariana, através da história, dos seus registros e tudo mais, seria capaz de espalhar para o mundo o que Imu fez no passado. Mais uma forma de proteger o que Imu fez durante o século vazio. Mas que acabou mudando de lado por discordar de sua ideologia, passando assim a apoiar Joy Boy. Durante a guerra, Zunisha provavelmente recebeu a missão de transportar uma arma ancestral. Entretanto, teria sido enganado pela habilidade de Imu de imitar vozes, que nem um papagaio. Isso criaria um contraste interessante entre dois poderes. A voz de todas as coisas, ligada a Joy Boy, e o poder de roubar ou imitar vozes, ligado a Imu. Outros elementos também reforçariam esse tema. Os tambores da libertação poderiam fazer referência ao gesto de um gorila batendo no peito. Já a voz de todas as coisas poderia estar relacionado à origem animal do clã D, sendo um dom herdado por seus descendentes ou por aqueles que carregam a vontade de Joy Boy. Por fim, essa teoria explicaria por que Vegapunk manteve uma postura relativamente neutra em relação ao governo mundial e também por que Rayleigh insistiu para que os Chapéus de Palha descobrissem a verdade por conta própria. Não. Isso, o Vegapunk e o Rayleigh mantiveram essa postura neutra de, tipo, não tomar partido de quem estava certo nessa história do passado, porque é algo que, pra mim, o Oda pegou do famoso ditado, né? Os vencedores sempre vão contar... os vencedores sempre vão contar a verdade. Eles vão escolher o que a verdade vai ser considerada pro resto do mundo. Então não tem como você saber exatamente quem estava certo, quem estava errado, porque quem ganha o conflito decide o que vai ser dito como verdade no passado. Então a história, as informações podem ser manipuladas. Então por isso que ambos falam que a melhor coisa que se pode fazer é quem realmente chegar e ter o One Piece, ver as informações e tomar a própria interpretação dessas informações. Por essa interpretação, tanto o lado de Imu quanto o lado de Joy Boy, os mais radicais e os menos radicais, teriam motivos para agir da forma como agiram, já que ambos seriam vítimas de um passado de abusos e aprisionamento. Vale comentar que no capítulo 1188, existe uma ideia de que o Imu parece estar repetindo ou até copiando o que está sendo falado como Joy Boy, como se ele fosse um papagaio referenciando a si mesmo, imitando. Não. Isso aqui é um balão que indica lembrança. Isso aqui é um balão que indica a comunicação dos Dendemushis. Então ele tá lembrando do primeiro contato que ele teve com o Joy Boy na vida. Aqui é a memória dele, e aí a gente entra na memória, e aí a gente vai escutar a comunicação do Dendemushi, que é a primeira vez que os dois vão conversar. Uma ligação. Até a ideia dele falar em terceira pessoa, usando Imu como uma referência própria, também correlaciona com a ideia de ser um papagaio, porque muitas vezes papagaios repetem os que os donos falam e por isso falam na terceira pessoa. Parte 4. Animalia. Essa teoria tem muitos aspectos interessantes, porque por trás da diversão de imaginar Imu sendo um papagaio, ela tem referências literárias e de mídia bem Mais fortes. uma vez, esse é um arara. Além das fábulas de Esopo, me lembra também o Planeta dos Macacos original,
que representa um mundo pós-apocalíptico que os humanos acabaram perdendo o controle dos macacos através de experimentos cruéis, até que eventualmente os macacos se revoltaram, assumiram o poder e transformaram os humanos em uma espécie selvagem que perdeu até a capacidade de falar. Esse plot twist só é revelado nos últimos segundos do filme, com a imagem da Estátua da Liberdade enterrada na areia, dando a ideia de que se passaram milênios desde a civilização original que ela contemplava. A ideia de termos animais que eram vítimas de abuso e acabaram se degladiando entre ideologias mais radicais lembra também a obra de George Orwell, Revolução dos Bichos, ou Animal Farm no inglês original. Outro aspecto é que existe um forte paralelo com mitologias asiáticas. Na lenda chinesa de Sun Wukong, o rei macaco alcança um status quase divino ao comer os pêssegos da imortalidade, frutos sagrados do céu que lhe concedem poderes extraordinários. Já na tradição hindu, Hanuman, a grande inspiração de Sun Wukong, quando criança confunde o sol com uma fruta madura e tenta devorá-lo, tornando-se posteriormente uma divindade venerada. Embora nenhuma dessas histórias fale literalmente de um macaco se transformando em humano após comer uma fruta, ambas estabelecem um poderoso simbolismo de primatas, frutos especiais e uma ascensão a um estado superior, algo que conversa diretamente Daí que vem a origem das Akumas no Mi. Original da Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Nós sabemos da importância dos animais em One Piece, e como em diversas vezes eles parecem ter uma compreensão sobrenatural das questões, como o próprio Zunisha ser um elefante colossal do século perdido de mais de 1000 anos. Mas não dá para esquecer da icônica capa colorida do capítulo 651, com os chapéus de palha todos representados por animais. Por último, eu acho fascinante imaginar que desde o início o Usopp sempre carregou um estilingue, uma arma clássica usada para caçar aves. Não é impossível de imaginar que ele pudesse acertar o Imu e, depois que tudo acabar, contar a sua versão grandiosa onde caçou o grande pássaro vilanesco com seu estilingue. Quem sabe ele realmente não é o narrador da história de One Piece e todas as suas mentiras eventualmente se tornariam verdade, nessa fábula de animais antropomorfizados, como a inspiração para o seu nome de 3 milênios atrás amaria saber. Essa foi a teoria. Eu fiz um compilado de diversos posts, muitos que originaram no fórum coreano de Burning Blood, obrigado pra essa galera, e depois acabaram sendo traduzidos e agregados no Reddit. Então, eu também trouxe conhecimentos particulares meus para adicionar essa teoria, e, nesse momento, eu posso revelar e garantir que eu sou a melhor pessoa do mundo para trazer essa teoria para vocês, porque eu cresci com um papagaio. Então, de mim e do meu incrível papagaio amado chamado Teobaldo, muito obrigado, deixem um like, comentem o que vocês acharam. Ô, Teobaldo, você é muito fofo, Teobaldo. E é isso, galera. Mas a teoria tá errada, Teobaldo. Desculpa, Teobaldo. Foi mal, mano. Galera, nada contra o pessoal que gosta de viajar muito nas teorias de One Piece, tá ligado? Eu me divirto, mas, cara, eu acho que a gente não precisa viajar tanto assim. Ainda mais com o que aconteceu aí no capítulo 1188, pra mim é quase certeza, e obviamente eu vou falar agora uma pequena teoria minha sobre a origem de Imu, tá? Imu era... o Imu foi o principal responsável pelo fim da existência da vida na Lua. Certo? Pelo o que Imu faz nos últimos painéis ali do capítulo 1188, ele meio que suga a energia vital da natureza por onde ele passa, né? Das árvores, das plantas, até mesmo do solo, e usa essa energia, ele converte essa energia para o próprio corpo e usa essa energia para atacar o Luffy, né? É um nível acima de Haki. Se eu não me engano, o Rob chamou de Maki, né? Eu não vou lembrar de cabeça agora, que faz tempo que eu vi a análise do Roberto. Mas justamente ele é o que foi o responsável por acabar com tudo que existia de vida
na Lua, porque a gente sabe que existia uma sociedade na Lua no passado, por conta de toda a história de Capa do Anel e tudo mais, né? Não só lunarianos viviam, eu acho que lunarianos obviamente viviam na Lua, mas não só eles, mas os Birkans, os Skypians, eu não vou lembrar o nome do outro povo ao lado de One Piece. São 4, né? Lunarianos, Birkans, Skypians, o outro povo eu não vou lembrar de cabeça agora. E basicamente ele vem pra Terra, meio que faz algum tipo de amizade com o Joy Boy. No final das contas, o Joy Boy acaba descobrindo o real plano de Jinmu, que é se tornar um comandante acima de todos aqui na Terra também, para controlar tudo da mesma forma como ele controlou tudo na Lua. E aí rolou a treta entre os dois. Enfim, eu acho que lembrando, mais uma vez, nada contra o Derek, nem nada. Eu só vim... Eu só tava assistindo o vídeo e enquanto ele tava falando algumas coisas que eu discordei, eu fui usando algumas informações que eu sei, algumas pesquisas que eu fiz, pra discordar da teoria. E mais uma vez, eu estou discordando da teoria, não do Derek, não da galera do Chapéu de Palha. Não quero arrumar treta desnecessária com ninguém, tá, gente? Mas a promessa permanece. Se Mu realmente for o papagaio de Joy Boy, eu fico careca. Eu raspo a careca e fico careca por um mês. Prometo. Tá? Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.